a gente tem uma expectativa grande hoje de sair a nossa primeira vitória. O baiano tem um molho, o baiano tem um molho. O baiano tem um molho, o baiano tem um molho. É, meus amigos, olha como o Leão tá. Hoje é dia de axé no Jogo Aberto Pará e o Leãozinho tá na resenha. Essa daí é antiga, olha. Esse é o tempo que o Saulo era criança. Timbalada, Chechel. Parceiro, ontem no estacionamento do Mangueirão tava nesse ritmo, parecia carnaval, fora de época. E mostra ele de novo, que ele tá todo pavulagem. Olha o Leão como ele tá aí, olha aí. É, tá rugindo, tá ali com o berimbau, tá com a acarajé. E hoje o clima tá assim no Jogo Aberto Pará. E é nesse clima de Bahia, curtindo, que a gente vai fazer o nosso programa. Eu vou conversar também com Liane Coelho, com Saulo Zaire. Aí que eu tava no ritmo aqui já. Foi embora, Nem é do teu tempo, nem é do teu tempo. É do teu tempo, né, Saulo? Mosqueiro, Murubira. Não recordo. Tá bom. Eu sou da Cláudia Leite pra cá. É, tá bom. Babado novo, né? Enfim, eu nem sou muito do axé, mas hoje a gente tá nesse clima. Liane, deixa eu te perguntar um negócio. Só teve um acarajé pro Leãozinho hoje? Eu acho que ele tava merecendo mais que isso, não tava? Pois é, meu amigo. Temos aí de um talhare. Aí também veio outro do talhare. Talhare tá bem na foto pra comer aí acarajé depois hoje. veio o Danilo Pires. Quem? Me ajuda. Já. Depois do Já, ainda teve... Do Vitor Bueno. Do Vitor Bueno. E aí ainda tem um molho aqui, que aí esse aqui é a defesa do Marcelo Rangel. É. Esse aqui é a defesa do Marcelo Rangel. Esse molho aí, parceiro, como diria o baiano, não vá de vez, viu? Porque o negócio pega. Agora eu vou te falar que eu prefiro o nosso tucupi daqui. Se for Pois pra falar de molho molho... pra ti é o quê? Tucupi. Ei, molho rapaz, por molho. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Saulo Zaire, você que é um cara que tem uma alimentação exemplar, dá-lhe no acarajé, Saulo? Já comi uma vez, não senti tanta necessidade de repetir a dose, mas como sem problema. É isso. Ontem ficaria de ótimo tamanho ali no jantar, depois do almoço. Tranquilo. Até para fazer um almoço bacana nesta segunda-feira. É isso, ó. Quem não deve estar gostando do nosso Jogo Aberto Pará é a nossa nutricionista, viu? Porque um mês é pizza, uma semana é pizza, na outra semana é acarajé. Inclusive, a gente quer agradecer aqui o pessoal do acarajé da Brendinha, que não só entrou na onda, como incorporou a onda. E, poxa, a Brendinha é torcedora do Bahia, Liane. Pois é, a Brendinha nem tá com esse sorriso todo hoje, porém, ela aí topou a ideia com a gente. Entrou na onda porque futebol é isso, a graça do futebol é justamente essa. E, obviamente, que é com todo respeito, tá, o pessoal do Bahia, porque tem jogo de volta. Mas vamos falar do jogo de ontem, que é o que interessa. Vamos colocar na tela melhores momentos. Clube do Remo 4, Bahia 1. Bahia era o invicto da competição, 3 jogos fora de casa com 3 vitórias, jogador aí que estava na pré-lista de convocação do Ancelotti, time bem organizado, Saulo, e que valoriza essa vitória, hein? Enquanto a Liane vai degustar aqui o acarajé, eu vou falar sobre esse jogo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, Danilo, o Bahia desfilava, né? Fazia um jogo muito à sua feição, com posse de bola, com trocas ali no posicionamento. Remo meio que assustado, ainda tentando encaixar as peças, com uma proposta interessante de subir a marcação, mas sem a engrenagem funcionar como um todo. E aí veio a parada técnica, um novo momento aí para o futebol, para o Remo conversar com o seu técnico, ele mostrar sua competência, o Remo automaticamente mudar de atitude e a partir daí deslanchar na partida, fazendo o primeiro gol, claro, se aproveitando também da contusão do Ronaldo, fato que a gente lamenta bastante, diga-se de passagem, mas foi um Remo que não jogou nada até 30 minutos, soube reagir na reta final do primeiro tempo, até pelo momento psicológico de o Bahia talvez fazer um segundo gol e encaminhar uma vitória. Remo reagiu, foi para o intervalo, voltou avassalador, atropelou, não sei se é goleada, é chocolatada ou é um festival de acarajé, mas o Remo venceu, convenceu, porém
a situação ainda é muito delicada, há muito para se evoluir e tomara aí que essa semana, esses próximos dias, apesar de 2 compromissos pela Copa Norte, sejam de muita sabedoria, descanso, boa alimentação, sem acarajé, para o Remo, depois da data FIFA, continuar nesse momento de evolução desde a chegada do Léo Condé, principalmente evolução esta detectada por nós após os reveses, né, contra Fluminense e principalmente Curitiba e Flamengo. Liani, tu estava naquele grupo que estava falando que esse time do Remo precisava mostrar consistência durante 90 minutos. Ontem foi o mais próximo disso que a gente viu? Acredito que sim. A gente falou muito nos últimos dias de um Remo que fez o primeiro tempo, caiu no segundo e vice-versa. Ontem, para mim, o Remo ele teve uma consistência. Obviamente, umas fragilidades aqui, outras ali, tanto que saiu atrás no placar, mas eu acho que foi... de novo, mas eu acho que foi o primeiro jogo que o Remo conseguiu se manter dentro do esquema montado pelo Léo Condé em 2 tempos, e ainda tem isso. Pouco se fala de um Remo que saiu atrás no placar. Foi em busca de resultado. Agora eu te confesso que eu fiquei surpresa. Eu achei que a gente ia ter um Remo mais fechadinho, ali de um bloco médio para baixo, similar ao que foi o jogo contra o Flamengo, principalmente na primeira etapa. E pelo contrário, eu já vi o Remo buscando sim estar mais compacto, tentando ter mais aproximação, porém atacando, né? Indo para cima, mesmo sabendo do histórico que o Bahia vinha. Então, quem sabe a gente já consegue ver o estilo de jogo, a forma que o Léo Condé vai trabalhar com o time, pelo menos com o que tem hoje, daqui para frente. Falando em Léo Condé, vamos ver o que ele falou aí pós-jogo na análise desse Clube do Remo 4, o Bahia 1, coloca na tela. No todo a gente teve o jogo controlado, tanto em termos de marcação quanto lucidez quando tinha bola, tanto para contra-atacar quanto para triangular pelos lados do campo e também boas combinações de jogada, principalmente do Talhari e do Bueno por dentro. Então a gente conseguiu fazer esse jogo consistente, um resultado bastante expressivo, precisava dessa primeira vitória e principalmente da forma que foi. A forma que foi, eu acho que é fundamental. Porque ganhar na marra, essa altura do campeonato para o Remo, eu acho que estava topando. Mas a forma também mexeu com o torcedor, com certeza mexeu com o elenco. Ele falou de um trabalho coletivo, uma aproximação do Vitor Bueno e do Talhari. Mas a gente viu outras aproximações em Saulo e Liani. Por exemplo, Marcelinho e Pikachu fazendo a dobrada pelo lado direito. O Zé Ricardo caindo ali para aquele lado direito também. O próprio Patrick trabalhando pelo lado esquerdo. Então, assim, como o Saulo falou, a situação ainda é complicada, mas a gente já vê algo de coletivo que a gente não estava vendo nesse time. Um time mais sincronizado, né? A gente consegue ver essas movimentações, buscando ocupar espaço, principalmente, como tu falaste, do Pikachu com o Marcelinho. O Talhari foi apresentado como centroavante, Saulo, e aí iniciou-se, inclusive, o debate dele brigar por posição com o João Pedro, com o Monte, por aí vai. E, inclusive, em entrevista com o Cacheado na Rádio Clube do Pará, ele falou que ele gosta de jogar como falso 9, porque ele não gosta de ficar encaixotado. Tem nem tamanho para isso, né? Ele falou também que ele não tem tamanho para isso, para a bola aérea. Então, ele gosta de ter essa movimentação similar a que o Condé estava fazendo com o Vitor Bueno. Não sei se tu enxergou dessa forma, mas eu vi em vários momentos, ali ofensivamente falando, uma linha de 4. Tendo o Pikachu e o Manga mais aberto, e por dentro tendo o Talhari e o Vitor Bueno, que me agradou, inclusive. E é uma linha de 4, Liane, independentemente aí dos encaixes que faltam melhorar ali na defesa, na volância, eu ainda não entendi muito ali o Zé Ricardo com o Patrick, prefiro o Leonel Pico com o Zé Ricardo, com os seus estilos complementares. Inclusive, Saulo, desculpa te interromper, eu acho que o Pico deve estar com alguma situação de física, por exemplo, porque ele foi a última opção a entrar, o Zé Wellison entra primeiro, e na minha concepção também, ali é Pico e Zé Ricardo. Mas talvez no contexto ontem o Zé Wellison, pela pegada, pela força física, era o cara mais interessante. Aliás, segundo jogo que ele entra bem, hein? Mas em condições normais, o Pico é titular desse time, é um volante mais de posicionamento do que de ir à caça, né? Mas sobre o que a Liane falou, o interessante, a gente propôs de reflexão aqui, Danilo, é que essa linha de 4, independentemente se A é centroavante, B é ponta, C faz as duas funções, são as parcerias para você ter o Vitor Bueno próximo do Talhari, isso gerar espaço para o Aleph Manga, fazer com que o Pikachu tenha um corredor caso essa bola chegue ali de modo repentino. E assim, o futebol, ele é com bola, a gente vibra com gol,
mas o Remo ontem foi muito interessante nessa subida dos 4 para marcar sem bola. Daí o controle de você impedir ter um antídoto interessante para que o Bahia não ficasse à vontade desde a construção ali na pequena área, com seu goleiro, com 3 defensores, enfim. O Remo soube entender o Bahia se perdeu depois do primeiro gol do Clube do Remo. Leão, como eu disse, goleou, meteu um chocolate, venceu, convenceu, mas, acima de tudo, mostrou desempenho e um poder de crescimento que pode ser muito interessante para jogar com bola, mas também sem ela, controlando o adversário. Sobre esse controle, pegando os últimos jogos do Bahia, contra o Internacional, inclusive, a gente tinha um Bahia, Saulo, com 3 ali atrás, ajudando na saída de bola, e 2 no meio. Em vários momentos o Bahia com a bola. Ou seja, era um jogo que passava muito pelo meio de campo. Ontem, a gente viu um Remo povoando mais o meio de campo, tanto que o Pikachu estava fazendo uma diagonal, ora ali na ponta direita, ora no meio, e isso obrigou o Bahia a jogar pelas laterais. Ou seja, tu tira aquela facilidade do jogador adversário chegar de frente para o gol e definir. Para mim, um estudo que o Léo Condé fez também do Bahia. Agora, isso também tem a ver com ajuste, tá? E um ponto que o Saulo falou e que eu já vinha falando nos bastidores, essa história dessa pausa médica, isso é algo que está interferindo nos resultados da partida. E o próprio Léo Condé fala que ali naquela pausa ele fez uma leitura e conversou com os jogadores do Remo para diminuir espaço na marcação. E para mim a virada de chave é aí. O Caio Alexandre estava fazendo o que queria no círculo central e a partir do momento que o Remo consegue o encaixe, o Remo joga o Bahia para as pontas da forma como a Liane bem falou aí. Mas uma coisa que a Liane citou... Agora sobre essa pausa médica, isso que eu falei, para mim... Isso está quebrando o ritmo de time que está mandando no jogo e está dando respiro para os times que não estão bem na partida. Principalmente, Danilo, no caso do Remo, Liane, que está numa reformulação de elenco, com jogadores ainda precisando melhorar a parte física, isso tem influência nos ajustes táticos. O Léo Condé mostrou que, se tiver tempo para trabalhar uma pausa estratégica durante o jogo, ele pode mostrar a prancheta e aquilo tem um efeito ali muito interessante. Agora, sobre o posicionamento do Pikachu, que está devendo bastante, ele, segundo a Liane detectou, eu também pude ver isso, ele ia como um ponta, causava problema para o lateral esquerdo adversário, e ele voltava como um volante, preenchendo o meio, que é onde se perde e se ganha geralmente as partidas. Uma função tática, tecnicamente o Pikachu está abaixo, mas é um Remo que vai se entendendo e entendendo como funcionam esses adversários com investimentos muito maiores agora. Apenas a 8ª rodada, só para a gente ter um corte interessante, Liane, na 8ª rodada, em 2025, o Ceará era o 6º colocado, acabou rebaixado, ou seja, quem está embaixo pode reagir, quem está lá em cima talvez dê uma despencada e o negócio é você maturar esse desempenho para chegar perto dos resultados positivos. Sobre o Pikachu, a questão não é apenas o Pikachu, mas eu acho que vários jogadores do Remo ontem tiveram desempenhos individuais melhores por conta desse encaixe coletivo. E o Pikachu ele participa diretamente dos 2 últimos gols do Remo, né? Na verdade, o 2º e o 4º. Então eu acho que esse encaixe vai fazer com que muita gente vá se encontrando no meio do caminho. A gente está falando muito do clube do Remo e a gente está falando muito de alguns pontos decisivos da partida, mas indiscutivelmente a defesa do pênalti do Marcelo Rangel, ela foi decisiva. E isso foi assunto na coletiva do Rogério Ceni e meu irmão, o Mito, né, como chamam, ficou bem brabo com a pergunta. Vamos ouvir. Se cada um que bater e perder, a gente vai escolher o próximo. No próximo, se o Everaldo perder, sei lá, daqui a pouco vai entrar você pra fazer tentar. Não, eu não tenho mais condição também, sou eu já fiquei velho, gordo, tô uma às vezes deveriam ter feito. Meu amigo, o cara ficou chateado. Mas acho que ele colocou molho demais na acarajé. Ficou... E batia bem pênalti, não era... Deus o livre, pênalti, falta. Não, falta nem agora, se fala. Agora vamos lá. O pênalti de ontem, tudo bem que toda a condição ali é pro batedor, mas pra mim, eu coloco muito mais mérito do Rangel do que demérito do Juba. Honestamente, porque não é um pênalti meia altura, não é um pênalti fraco, o Rangel vai buscar aquele pênalti ali. E para mim isso é uma assinatura de que sim, mexeu. Olha aí, a gente está vendo o lance novamente. Foi fraco? Não foi fraco. Foi meia altura? Não foi meia altura. E no momento que teoricamente era bom para o Bahia, né? O Bahia ia conseguir voltar a ter o controle do jogo. E aí, essa situação toda do Ceni, por aí vai, eu acho que é uma assinatura de que isso mexeu com o Bahia emocionalmente. Tu estás com o controle de jogo, tu tens a oportunidade de ter esse controle de jogo, tu desperdiça,
com um time que o Remo não tinha conseguido ainda a primeira vitória. E o investimento do Bahia é um investimento para o Bahia estar lá em cima. E não foi qualquer jogador que bateu, Bahia né, Saulo? caiu na pré-Libertadores. Jogador importante no trabalho coletivo e individual do Bahia. O Luciano Juba, né, que estava na pré-lista do Ancelotti. Selecionava aí um dos principais investimentos desse novo Bahia, foi contratado junto ao Sport Recife, que é um gigante também do futebol nordestino. Bela defesa do Rangel, não dá para dizer que o Juba foi nem displicente, talvez tenha faltado uma força ou esperar o Rangel cair, não sei, é muito do batedor, né? Tem cara que depende do goleiro, tem cara que não depende. Mas foi um Remo que soube se defender, atacar depois do pênalti. O terceiro gol saiu em seguida, um minuto e meio depois. E é o vai e volta que a gente fala, né? Você bater, saber levar, e bater devolver. de novo, devolver. E o Remo exerceu também o seu papel de mandante. Só para criar um probleminha, não sei se a Eliane vai concordar comigo, com o olhar dela diferenciado, nem pênalti foi. Tá, vamos voltar, porque eu concordo com isso, viu, Saulo? Sabe qual foi a minha pergunta? Isso fora da área nunca seria marcado. Cara, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Eu acho que a sensação, depois que ele dribla toda a linha de 4 do Remo ali, fica naquela de bicho, ele não tem como perder esse gol. Tu tá entendendo? E aí o juiz foi e marcou. Mas o meu argumento, Saulo, ele é justamente esse. Se esse lance, se esse encontrão do Patrick no Eric Pulga é fora da área, isso não é marcado falta. E eu acho que nem foi encontrão, Danilo. Foi um encontro, foi um contato natural de jogo. Eu sinceramente não consegui. Vamos pedir pro nosso editor ver se ele consegue colocar o lance aí, por favor. Um contato faltoso. Lance do pênalti. Claro que os jogadores estão sempre trombando ali, mas contato suficiente para falta, eu sinceramente até agora não enxerguei. Eu acho que o que pesou aí foi ele ficar de frente pro gol, nem foi o impacto em si. Até porque para mim o problema nem é do Patrick, tá? Que é quem teoricamente faz. Eu acho que ele mais escorrega do que outra coisa. Eu acho que o fato é dele estar de frente pro gol, aí entra nisso que tu falou, Danilo. Não vai perder, Também não teria dado agora, pênalti. A notícia ruim aí, Danilo, boa pro Pulga, que é o cão, né? Joga muita bola desde o Ceará, com o Léo Condé. Ele leva meio time do Remo aí, né? Deus o livre. E aí é que tá. Pra mim o problema não é nem o Patrick aí no lance, tá? De onde vem o Patrick pênalti. É o último a chegar. Pois é, eu acho que onde começa a lambança, vem de Zé Ricardo, ele passa, eu acho que é pelo Marcelinho e o Pikachu, o Marlon escorrega. Pra mim o lance do pênalti, ele é o último ponto. E aí, aproveitando a deixa de vocês, Remo vence por 4-1, trabalho coletivo muito legal, mas a dupla de zaga do Remo extremamente insegura. Marlon dando o bote errado, o lance do gol do Kaique, aquilo dali, o manual do setor defensivo, que o Saulo já leu e releu várias vezes, o zagueiro chega e põe a bola para escanteio, parceiro. Tu não tenta estourar a bola no pé do atacante para ganhar tiro de meta. Faz o fácil. Zagueiro tem que o quê? Zagueirar, principalmente dentro da área. Então a dupla de zaga do Remo muito inconstante aí nessa situação aí desse jogo de ontem. Vamos colocar na tela a classificação, porque como a gente está falando, vitória boa, vitória bonita, mas a situação ainda não está bacana na classificação não. Vamos colocar na tela aí como é que tá o esquema aí da Série A. Ó, tá aí. O G4, a gente está com Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Flamengo. E o Bahia poderia estar na segunda colocação. O Remo fez o Bahia, né, cair ali para a quinta colocação. Começou a rodada em terceiro, tá? Aí o Bahia está naquela pré-Libertadores e aí a gente vai descer lá para o Z4. Botafogo 6 pontos, Mirassol 6 pontos, Remo 6 pontos e o Cruzeiro, único time que ainda não venceu na competição com 4 pontos. O Remo tem que mirar em cima. Próximo adversário do Remo na Série A é o Santos, confronto direto. E olhando para fora da zona, os times estão ali com apenas um pontinho. Agora tem aquela questão, né, de time que não tem todos os jogos. O Botafogo, por exemplo, tem 2 jogos a menos na competição. Também. Flamengo também, o Bahia tem um jogo a menos também. Então vai ter esse rearranjo aí, mas os resultados de ontem ainda foram bons, porque o Vitória vence o Mirassol, segura o Mirassol ali, né? Ainda vai ter um Atlético Paranaense e Botafogo, bom torcer pelo Furacão aí. Enfim, é um Remo que mostrou uma sobrevida. E dentro desse contexto de sobrevida, a gente está falando muito de elenco do Clube do Remo. O Remo anunciou ontem, pós-vitória, uma nova contratação. Vamos colocar na tela. O Remo anunciou o lateral direito Matheus Alexandre, ele que estava no Sport Recife, e Saulo Iliani. O que me chama a atenção? Um lateral direito de 1,88 m. O que isso diz para vocês aí? É um cara que chega para brigar por posição com o Marcelinho,
né? Depois da situação do João Lucas, rompimento do ligamento, recompõe aí o elenco, mas 1,88 m é um cara que aquela questão defensiva de bola aérea, pelo menos, né, dá uma sensação que pode ajudar. Vamos tentar lidar com as costas, né? A gente sabe que em vários momentos os clubes trabalham desta forma, né? Para tentar explorar as costas dos laterais. E aí é a briga no alto. Então, não sei se vai ter a mesma mobilidade, né? Para ter velocidade. Normalmente, jogador alto tende a não ter tanta velocidade. Não é um padrão, tá? Mas pode acontecer. Então, quem sabe é justamente para se precaver dessas bolas nas costas que o Remo já sofreu até aqui várias vezes, gols inclusive dessa forma. Eu não sei como é que o Matheus vai chegar para o Remo, mas ele é acostumado com camisas pesadas, Curitiba, Sport Recife, o próprio Cuiabá, que esteve em muitos momentos na Série A recentemente. É o lateral, apesar desses quase 1,90 m, ele nunca jogou de zagueiro, eu pelo menos não me lembro. É o cara que tenta fazer o vai e volta, tem um condicionamento físico interessante, tá? Agora não vinha sendo muito utilizado lá no Sport Recife. Tomara que seja um cara para primeiro entender a linha defensiva, na minha opinião, o lateral é linha de defesa, viu, Liane? Para depois ir para o meio, progredir ao ataque. Tem essa questão aí do Marcelinho, do Pikachu, que costumam fazer uma dobra. Vamos ver de que forma ele fará esse encaixe. Em condições normais, o Matheus Alexandre é titular, o Marcelinho é reserva. Agora, essa concorrência é muito interessante para o Léo Condé, que tem uma opção com um cara acostumado aí à pressão, à Série B, e que pode ser um nome interessante até pela idade de 26 anos numa Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos falar do outro lado. O Clube do Remo hoje está usando o Tchamba e ninguém está reclamando de improviso, né? Por quê? Porque o cara está fechando bem o lado, está ganhando ali muitas bolas defensivas, mas ele é zagueiro. E o Clube do Remo está negociando com o Mike, lateral esquerdo do Novo Horizontino. Falaram também na possibilidade do Marcelo Hermes, né, do Criciúma. É um cara que ele é namorado pelo futebol paraense já tem algum tempo. Como é que vocês enxergam essas duas possibilidades? E isso quer dizer o quê? Se tem gente que está chegando, vai ter gente que vai estar saindo, Se eu tivesse o dinheiro da Liane Coelho neste exato momento, eu faria uma rescisão amigável com o Sávio e com o Cofré, tá? Que é bom jogador, mas chegou acima do peso, não sei se vai entrar em forma, mas eu faria uma rescisão agora com os dois e contrataria tanto o Mike quanto o Marcelo Hermes, que são caras top de linha para uma Série B e que tem todo um potencial, principalmente o Mike, pela idade de chegar e ser um titular absoluto no Remo. Agora, e o Tchamba de zagueiro? O Tchamba é Tchamba e mais um ali na zaga hoje, não tem muita conversa. E por que não o Thalisson Gabriel ser testado ali? Rapaz, inclusive o Marlon está suspenso para o próximo jogo e eu acho que essa pode ser a deixa, viu? Porque o Thalisson não é de hoje que o torcedor do Remo vem pedindo uma oportunidade para ele, né? E de repente, Liane, você encostar o Marlon, que é um capitão, é um líder, o Léo Condé o conhece desde o ano passado no Ceará, isso pode fazer com que o Marlon volte melhor e o Thalisson se consolide ali como uma boa opção no miolo da zaga, seja com 2, 3 zagueiros, com todas as variações. Mas é um Remo que está encorpando e tem muita peça que a gente ainda não viu sequencialmente, né? Na Série A. Acho que talvez essa Copa Norte sirva para isso também. E tem uns caras para entrar também. Diego Hernandes está contundido, é uma peça que a gente sabe que é importante nesse Remo. Enfim, a gente está falando de caras novas no lado do Clube do Remo, a gente vai falar agora de caras novas do lado do Paysandu. Pois é, o Papão da Curuzu vai jogar amanhã em Castanhal pela Copa Norte, estreia aí na competição. E o Papão, no final de semana, anunciou um novo goleiro. Vamos colocar na tela. Ele foi destaque aí do Capitão Poço no Campeonato Paraense, campeão da Copa Grão-Pará, e me chama a atenção a idade, 23 anos. Aquele cara que muitas vezes tu estás investindo, olhando para o futuro. Paysandu que tem o Gabriel Mesquita numa fase excelente. Tem o Drosny, que eu até tenho a sensação que foi contratado para ser titular, mas o Gabriel está muito bem. E chegando aí também o Marcão, que tem nome de goleiro ídolo do Paysandu. Para quem não lembra, o Marcão, goleiro da Copa dos Campeões. E do Palmeiras, né? Marcão fez um bom campeonato paraense, inclusive com defesas de pênaltis e um pouco mais. O nome dele já estava sendo falado, já tem um tempo, até então não anunciado oficialmente, mas já estava aí no planejamento do Paysandu. Tinha mais, era a Taboca, Marcão, e tinha mais um jogador que eu não vou lembrar o nome também. Artilheiro do campeonato paraense. Não é o Germano. Sampaio. Eram os 3 nomes que estavam sendo falados aí em vários momentos de contratação. Taboca foi anunciado. Marcão agora, de fato, confirmando que integra a equipe do Paysandu. Não sei como está a situação do Sampaio. Parece uma oportunidade de mercado. Não sei se o Paysandu está contratando um terceiro goleiro ou se o Jean Drosny, por exemplo, não está tão satisfeito.
assim. Hoje o Gabriel Mesquita é o titular, pela idade uma contratação interessante, pelo visto também por um preço bem bacana para os cofres bicolores, e tomara que seja uma surpresa positiva. Não dá para criar uma grande expectativa, até pelo Gabriel Mesquita, e como disse o Danilo, e o que ele acha eu tenho certeza, o Jean Drosni veio para ser titular, mas faltou combinar com o Gabriel Mesquita, com as contusões do Drosni, e o Marcão tomara que seja uma terceira opção muito interessante. Agora a gente já viu em alguns momentos, Danilo, o terceiro goleiro, quando o primeiro está suspenso e o segundo se machuca, o terceiro entra, não sai mais do time, vira ídolo, e vamos ver como é que as coisas acontecerão. Mas para um contexto de Série C, pelo poder de fogo financeiro do Paysandu hoje, que não é grande, o Marcão se mostra um nome muito interessante. O Paysandu também pode anunciar, né, ainda está no mercado, um atacante. Vamos colocar na tela algumas imagens dele, jogador que estava jogando o Campeonato Mineiro, mas que tem vínculo aí com a Ponte Preta. O nome dele é Bruno Lopes, ele que é um atacante que joga ali pelo lado esquerdo, trazendo pelo meio, mas a gente vê que, por exemplo, aí nesse lance ele está fazendo um gol infiltrando pelo meio, né? Ele que foi campeão da Série C do ano passado pela Ponte Preta, esse ano ele foi jogar, como eu falei ali, o Campeonato Mineiro, retornou para a Ponte Preta, mas o fato é que ninguém quer ficar na Ponte Preta porque o negócio está complicado de grana, né? Estreou, inclusive, na Série B contra o Atlético, perdeu de 2-1. O gol foi do Brian, inclusive, né? Brian Borges como ponta pela esquerda. Exatamente. Fala E mal dele. o Bruno Lopes pode aparecer aí no Paysandu. Eu jogo aqui para vocês. Essa é uma das posições carentes do Paysandu? Sim, até pelo Cleiton Pego, tá? Que na minha opinião não é jogador para ser um titular absoluto em contexto de Série C. O Cleiton Pego, na minha ótica, é um bom reserva. Talvez se fosse jogador paraense não teria tantas chances como aconteceu principalmente no campeonato estadual. O Bruno Lopes é um cara que surgiu muito bem ali, eu lembro dele no Oeste, jogou no Criciúma, é um cara que prometeu e entregou pouco, mas nesse contexto de terceira divisão e por essa carência que eu enxergo no lado esquerdo ofensivo do Paysandu, o Bruno pode chegar e ser um jogador muito interessante para fazer aquela linha de 3, às vezes para recompor, marcando o lateral adversário, mas um nome interessante aí para tudo que o Paysandu vem pensando, né, nessa nova filosofia de juntar jogadores com alguma rodagem, mais atletas da base. Inclusive, agora é difícil falar sobre o ataque do Paysandu, porque está tudo funcionando, né? Vitórias heróicas, então parece que está tudo bem. Mas eu acho que esse lado esquerdo, aliás, esse lado esquerdo do Paysandu já vem me incomodando tem um bom tempo, né? Para as equipes, já está muito definido o que o Cleiton Pego vai fazer, puxar para o meio, definir, puxar para o meio e definir. Então é um ataque que sim, me incomoda, não só o Cleiton Pego como titular, como você ter o Danilo Peu, que não está sendo utilizado. Daí acho que o torcedor nem lembra mais. E não ter uma substituição direta e de fato do Ítalo, né? Então acho que pensando para uma Série C, jogos mais complexos que vem pela frente, é melhor pensar no ataque do Paysandu. Hoje a gente já começa a ter uma estrutura no meio de campo, mas o ataque vai precisar de atenção. E se o Bruno chega bem, Bruno Lopes chega bem, para mim já assume a titularidade. Vocês querem saber como é que a audiência responde bem ao nosso programa? Quando a gente esquece de chamar mensagem, mas mesmo assim a galera manda. Que foi o que aconteceu hoje aqui no Jogo Aberto Pará. Vocês querem ficar dançando? No meio da empolgação, eu esqueci completamente de chamar as mensagens no WhatsApp, mas o pessoal já sabe. Por quê? Porque já é da casa, já está interagindo com a gente todo dia. Olha aí, tomate. Vamos lá, tá aí, ó, coloca na tela. Vai lá, Liane. Bom dia, galera do Jogo Aberto. Um bom resultado do Remo ontem. Agora é focar no próximo jogo do Brasileiro contra o Santos e trazer a vitória. É o Wilson da Terra Firme. Pra mim, acessível, viu, Saulo Zaire, esse jogo contra o Santos. O Santos está um ponto acima do Remo. Não só o Santos, como o Grêmio. Bom dia, Danilo, Saulo e Liane. O Remo só cresceu depois da saída do goleiro do Bahia e da defesa do Marcelo na penalidade. Marcelo Oliveira, de Icoraci, remista também acompanhando o programa. Bom dia, Danilo, Liane, Saulo. O Leão não pode se empolgar com a goleada do Bahia. Tem que ajustar algumas coisas, sim, para sair da zona de rebaixamento. Pés no chão. É isso, Tadeu Tavares. Gente que tá dançando aqui no programa, mas tudo bem. Boa tarde, Liane, Saulo e Danilo. Demorou, mas chegou a primeira vitória. E que vitória, com direito à quebra de tabu e quebra de invencibilidade do Bahia. Vamos pra cima do Peixe. Ele é lá do bairro da Pratinha 2. Peixe no Tucupi, meu amigo. Seguramente a maior vitória do Remo dos últimos 10 anos. Fala, Danilo. Boa tarde, Eliane e Saulo. Acho que o Remo começou a assimilar a estratégia do Condé desde o primeiro tempo contra o Flamengo. Acho que agora vai. É o Moraes direto do Guamá.
Seguindo por aqui, bom dia Danilo e Saulo. O Guerreirão e Liane Coelho devem fazer, lá vem jogar pra mim, todos os jogos do Leão. Eles deram sorte pro maior time do Norte e da Série A, rumo à Sul-Americana. Remo é pra quem acredita. É o Carlos Vinagre, lá do Conjunto Coab, que leva 3 no Castanheira. Tá jogando nas minhas costas, mano. Bom dia, pessoal. Com a goleada de ontem do Remo, podemos acreditar que o time está ficando encorpado para a sequência do campeonato? É o Lauro Medeiros de Ananindeua, o Remo que já vai começando a ter uma cara, né, Danilo? Mas precisa ter sequência boa, não apenas jogos bons. Ó, a gente vai pro intervalo, já estamos de volta. Não saia daí, enquanto isso eu vou dar-lhe no acarajé aqui. A vida é corrida, mas sempre dá tempo de deixá-la mais feliz. A agenda pode estar cheia, mas estar presente é mais importante. O dia só tem 24 horas, mas arrume espaço para um cafuné. Os prazos podem estar apertados, mas nunca deixe de se cuidar. Afinal, a vida é mais feliz com saúde. Cuide da sua com a Unimed Belém. Já reparou quantos minérios fazem parte da sua vida? Essencial para criar um futuro melhor. Essa é a mineração que pensa no hoje e no amanhã. Essencial para todos. E se é essencial para você, tem a ver com a Vale. O intervalo é tão rápido que nem deu tempo de morder, até porque eu tenho que conversar com ele agora, Agenor Santos, para passar a bola no nosso Bora Cidade. Agenor, tá servido? Cadê ele? Coloca aqui. Tá servido, Agenor, um acarajézinho? Olha, eu agradeço a sua gentileza, mas não faço questão alguma. Não? Não. Não? Olha que a gente tá com... Olha aí como ele tá pavulagem. Olha como ele tá pavulagem aí. Nosso leãozinho, rapaz, a cacetada foi tão grande que nem a Natália veio hoje. Eu ia perguntar se é coincidência o Agenor estar só no estúdio. É hoje. Muita coincidência hoje. Pois é, aquela moça que fica do teu lado, que tava só risadinha. Só secando. Pois é, quebrou o secador dela, foi? Deve ter quebrado, agora amanhã ela vai precisar de um gás. Dá pra parar de falar da Natália Lago? Quebrou e tomou um choque. Só que não vamos ficar falando mal de quem não tá aqui, né? Verdade, a gente espera amanhã, quando ela voltar, a gente fala mal dela na frente. Ela vai se fingir de desentendida. Vai. Agora, Danilo, eu te digo uma coisa. Eu não te falei que o campeonato começava a partir de agora? Nós falamos. Pois é. Nós falamos. E agora é o Santos que é acessível e eu acho o Grêmio também acessível. Que venham. Vai embalar agora. Não tô dizendo isso, mas dá pra fazer jogo. Aliás, vamos lá. Palmeiras e Flamengo, pra mim, não tem jogo. O resto, dá pra ter jogo. Verdade. Achei que o Bahia seria difícil também? Enfim. Ó, a cavalaria tá esquentando, viu? Tá, deixa ela esquentar, fica pra próxima. Quem é que joga amanhã? Paysandu e Gás, lá no Maximino Porpino. Vai precisar de um gás. Ah, mano. Vambora. Valeu, Agenor, bom trabalho. Um abraço, meus amigos.